Às vezes a gente parece que está estudando e nada. Ó, o Gabriel chegou aí, Ismael. Grande Ismael, William. Vamos aí, galera, vamos que vamos. Para quem está chegando agora aí, a live de hoje é sobre um estudo eficiente. Eu vou falar para você 6 tópicos. Esses 6 tópicos, eu visualizo eles com base na Bíblia. E a Bíblia, já vou antecipar, talvez você está assistindo essa live aqui, você deve falar assim, já vai falar de Bíblia, mas calma, cara. A Bíblia não é um livro religioso, muito pelo contrário. A Bíblia é um livro que está repleto de princípios ali práticos que você pode aplicar. Então, permita-se entender quais são esses princípios, porque se você souber como estudar corretamente, você vai desenvolver, você vai conseguir avançar, você vai conseguir destravar. Então, tem alguns pontos ali que eu vou colocar, então eu quero saber se eu já posso começar essa live aí. Se eu posso começar, clica no coraçãozinho aí que vai começar a subir aí, eu vou entender que você já se acomodou, já pegou um copo d'água, já pegou papel e caneta e tá pronto para ouvir quais são esses princípios aí. 6 pontos para você seguir e destravar. Ó, já vi os corações subindo ali. Então vamos começar. Primeira coisa, digita assim, ó, desejo e vontade. Desejo e vontade. Uma das coisas que trava as pessoas no meio do caminho, elas perdem o desejo e a vontade por aquilo que elas estão fazendo. Ou seja, no meio do caminho, algo aconteceu e fez ela perder aquele desejo, aquela vontade. Eu me lembro que quando eu comecei, despertaram essa vontade, esse desejo em mim. Foi algo que foi intuitivamente, mas teve alguns pontos. Eu cheguei a ver, por exemplo, quando eu tinha ali meus 9 anos, apaixonado por música, tocando. Quando eu completei 15 anos, que veio ali a oportunidade de ter a primeira guitarra, comecei a consumir videoaulas e comecei a ver músicos que estavam trabalhando com música. Começaram a trabalhar, eu falei, cara, é possível isso aí. Despertou o que em mim? Um desejo. Despertou uma vontade, uma curiosidade. E eu pensei, cara, se essa pessoa pode, por que eu não vou poder também? Se essa pessoa consegue, por que eu não vou conseguir também? O que será que está limitando? Nada. Basta eu ter um desejo, uma vontade. Isso daí para mim é o princípio. Vou falar agora tecnicamente sobre música. A gente vê na improvisação. Quando a pessoa quer improvisar, quer tocar, o som dela sai diferente. Não tem como. Se a pessoa já não quer fazer aquilo, parece que não toca no coração. Não atinge ali o âmago. Não traz aquela sensibilidade. Por quê? Porque começa pelo desejo e pela vontade. Tem aqui, ó, na Bíblia tem um versículo que fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ó, agora, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Em outras traduções dizem assim, ó, aquilo que a gente vê, ele foi criado por aquilo que a gente não pode ver. O desejo, você consegue ver o desejo? Você consegue ver a vontade? Não. Você consegue sentir isso. Então, quando você sente, já é o primeiro passo para você ter um estudo eficiente. Tranquilo até aqui? Então, desejo e vontade. Olha o que a Bíblia vai falar também, ó. A fé sem obras, ela é morta. Então, eu preciso fazer algo para mostrar que eu tô com fé. Para provar que eu quero validar aquilo. Se eu não tiver atitudes, não vai dar certo. Primeira
atitude, o desejo, vontade. Depois, concentração. Um estudo feito sem concentração, sem foco, não vai para frente. Então digita aí, ó, concentração. Digita aí para eu entender que você está captando a mensagem. Como que você vai estudar de forma eficiente? Bom, concentração, foco. Quando você coloca um objetivo, um alvo, você tem que entender que quando você faz uma escolha, você falou sim para uma coisa, automaticamente você falou não para outras coisas. E uma das coisas que é interessante, que nos dias atuais, eu já me peguei tendo que aprender a falar mais não do que sim. Por quê? Pode ser que você está falando sim para um monte de coisas, e isso tem feito você perder a concentração, perder o foco daquilo que você realmente precisa fazer na vida, daquilo que você realmente quer fazer, que tem a ver com a vontade. Você não tem um desejo? Você já não detectou que você tem uma vontade? Então você vai precisar agora se concentrar. Quando você vai se concentrar, quando você vai colocar foco, você vai precisar falar não para algumas coisas. E eu me lembro, quando eu estava ali com os meus 15 anos, apaixonado pela guitarra, chegava meus amigos, apertava a campainha na casa da minha mãe. Ô Marcos! Tinha uns que chamavam de Pedrinho, outros Marquinhos. Ô Marquinhos, vamos lá jogar bola? Eu falava, ih, cara, não posso. Mas por quê? Ah, não posso, cara. Eu não queria falar o que eu ia fazer. Aí quando ele saía, eu ia lá, pegava a guitarra, ficava lá. Por quê? Aquela vontade atrelada com o foco. Vai ser necessário você dizer não para algumas coisas. Não para a internet. Quando você for estudar, eu fazia muito isso. Celular no modo avião. Por quê? Agora eu quero estudar. Se eu estou estudando, plim, chega uma mensagem do WhatsApp aqui. Sabe o que vai fazer? Vai me desconcentrar. Eu já vou perder meu foco. E eu poderia estar dedicando ali esse tempo. Seria mais produtivo. E eu estou perdendo esse tempo. Por quê? Me distraindo. Olha o que a Bíblia vai falar em Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, é Paulo falando, né? Mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quando você tem um alvo, quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta clara, você escolhe focar, você vai se concentrar aqui. Vai vir coisas por trás, coisas do lado, vai vir situações, momentos, tentando tirar o seu foco daquele estudo, daquilo que você está se propondo fazer. Seja estudar para uma prova, seja, às vezes, estudar improvisação, estudar harmonia, o que você tiver que fazer. Sempre vai acontecer isso. Então, o lance não é achar que nunca vai acontecer, mas você se fortalecer de um ponto que essas coisas não vão mais roubar a sua atenção. Então, uma das ferramentas que você pode fazer, quando você for sentar para estudar, tira do Wi-Fi, tira do 4G, vai para um lugar que você se sente mais silencioso, vai para um lugar que você sente mais tranquilidade, coloca um cronômetro no relógio. Eu lembro de vários planos de estudos que eu ia fazer, e eu pegava ali aquele plano de estudo, e eu dividia ele em 4 planos de estudo, cada plano de estudo de 1 hora. Fazia 1 hora ali, depois daquela 1 hora, ia comer alguma coisa, tá, agora eu vou voltar. Mais 1 hora, ou seja, concentração. Tô vendo ali, ó, o Bruno Vieira entrou. Esse cara aí é um mestre ali da musculação, dos treinos. E no treino, fazendo academia, eu percebo a disciplina, a diferença que ela traz pro ser humano.
Porque hoje em dia eu já reparei, se eu vou para academia e fico com o celular lá, meu treino não rende. Agora se eu cheguei no ambiente, pô, eu vim aqui para quê? Vim aqui para treinar, então deixa eu colocar meu celular ali no armário. Durante esses 50 minutos, essa 1 hora, meu foco vai estar aqui. Cara, você explode, você desenvolve muito rápido, cara. Você começa a colocar atenção nos movimentos. Então, ó, tô falando aqui sobre concentração. Para quem chegou agora, falei sobre desejo e vontade, falei sobre concentração. Agora nós vamos pro terceiro tópico dessa live, beleza? Tamo junto aí, meu irmão. Você é bênção. Grande Bruno. Vamos lá. Terceiro tópico. Coloca assim, ó. Saber o que fazer e como fazer. Ou você pode fazer isso, ou você escreve só assim, ó. Planejamento. Escreve isso daqui, ó. Planejamento. Bom, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Chegar, violãozinho tá afinadinho, tá tudo aqui. Ah, meu lugar que eu vou tocar, tudo organizado. Ah, beleza, palheta, tá tudo aqui, capotraste. Aí agora, o que eu vou estudar? Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, digita aí, já. Ou então, só clica no coração, que eu vou ver os corações subindo, eu vou entender que já aconteceu com você. Porque comigo já aconteceu bastante. Pegar para estudar, sentar, você tem o tempo. Não estou falando de não ter o tempo. Tem ali o tempo, umas 3 horas, mas a falta de saber o que fazer faz com que você perca aquele tempo. Ou seja, sem um planejamento, sem um plano de estudo, você não vai saber o que você tem que fazer. E outros ainda sabem o que tem que fazer, mas não sabem como fazer. Então, quando eu vejo esse tópico, eu me lembro quando eu fiz a faculdade, um dos meus mentores na faculdade, ele me ensinou, cara. Toda aula a gente fazia um plano de estudo. Vou voltar aqui para o exemplo da academia. Quem treina sabe, você tem um treino A e um treino B. Alguns que já estão mais avançados, um treino C ali. Mas vamos falar treino A e B. O que eu vou fazer? Durante um período, vamos lá, 20 dias, um mês, eu vou repetir o A e o B. O A e o B. O A e o B. Porque se eu seguir aquele plano, num determinado tempo, eu vou estar colhendo os resultados. Ou seja, o violão, qualquer outra área na sua vida, não é só sair fazendo. Precisa ter um planejamento, precisa ter um plano. Porque dessa forma você vai ter o que a gente chama de efeito GPS. O que é o efeito GPS? Você vai saber aonde você está e aonde você quer chegar. Você vai precisar seguir esses passos para você atingir aquele objetivo. Todo estudo precisa de um planejamento. Senão ele não consegue performar, não consegue avançar. Na música é dessa forma. A gente pode também usar uma outra palavra, um método. Precisa ter um método, precisa ter um passo a passo. Porque isso faz você avançar, crescer, desenvolver. Olha o que a Bíblia vai falar em Lucas capítulo 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto o alicerce e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer, ou seja, zombar dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha o que a falta de planejamento faz. Bom, talvez você que está me assistindo aí, pode ser que você abriu mão da música, simplesmente por causa de uma falta de planejamento. Simplesmente porque você não sabia o que você tinha que estudar e como estudar. Não tem problema. Calma,
Nada é o fim. Não está perdido. Ainda dá tempo de avançar, de recuperar. Desde que você entenda onde você está e aonde você quer chegar. Se depois você tiver curiosidade, na minha biografia eu deixei um vídeo lá, escrito assim, ó, qual é o seu nível na música? E lá eu mostro nesse vídeo, é um vídeo do YouTube, eu mostro lá o que a pessoa que está no zero precisa estudar, o que a pessoa que está no básico tem que estudar, tem que dominar, o que a pessoa que está no intermediário precisa saber, o que a pessoa que está no avançado precisa saber. Porque você com o mapa, com o plano ali, com a rota, com a direção, você vai ter facilidade. Fez sentido até aí, então? Nós falamos do planejamento. Vamos para mais um tópico aí. Estão curtindo, galera? Quero ver os corações chegando aí, ó. Viu até um foguinho chegando aí, ó. Boa, tô curtindo, hein? Bora nessa então com força total. Vamos falar desse item. Esse quarto item, cara, transformou totalmente os meus estudos. Transformou. Esse quarto item fez total diferença para os estudos. Ah, chegou uma pergunta ali, ó. Qual a referência em Lucas? Ah, Lucas capítulo 14, versículo 28. Estamos falando sobre planejamento. Então a referência que eu deixei ali para planejamento é Lucas 14, verso 28. Vamos falar desse quarto tópico poderoso, hein? Esse aqui é poderoso. Vamos falar, hein? Posso falar? Quero ver chegando os foguinhos aí, então, pra eu falar, hein? Vocês liberam? Então, vamos lá. Esse aqui vai mudar completamente a sua forma de estudar. É simples, porque as coisas simples trazem o resultado. Olha isso daqui, ó. Repetição correta é a chave para destravar. A repetição correta, galera, é a chave para destravar. Eu nem sei onde o meu afinador tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza, vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo básico, beleza? Para você fazer a repetição. Olha como que isso daqui é forte. Repetição correta é a chave para destravar. Quando eu vou dar uma aula para um aluno, por exemplo, ele vai aprender a escala de Dó. Primeiro passo que eu falo para ele, vamos tocar a escala de Dó uma vez. Aí esse aluno faz assim, ó. Agora vamos voltar. Ou seja, eu toquei descendo e subindo de forma correta. Agora que eu fiz uma vez correto, sabe o que eu falo para o aluno? Você vai tocar 2 vezes agora seguidas, sem errar. Por quê? Eu quero o empilhamento de coisas certas. Usando outra palavra, eu quero que ele desenvolva um hábito bom. E o que eu vou falar agora, se alguém for pegar alguns recortes, recortar o que eu estou falando e postar, vai parecer soberba, vai parecer arrogância. Mas eu vou contextualizar aqui para você entender. Teve uns dados momentos que eu estava fazendo gravações, né? Geralmente é violão e voz e tal. Só que tem algumas gravações que chegavam outros músicos junto. E dentre esses músicos tinha um produtor lá que ele falou assim pra mim, cara, parece que você não erra, mano. É claro que eu sou um ser humano, mas eu entendi o que ele quis dizer, porque a forma como eu estudo é direcionada para isso. E é isso que eu estou explicando aqui para vocês. A forma que eu procuro estudar é uma forma que, se eu errar, é um evento. Por quê? Porque quando eu pego para fazer um exercício,
eu toco aquele exercício de forma certa e eu repito isso várias vezes. Só que eu estou repetindo de forma certa. Repito de forma correta, de forma certa. Até que isso internalizou em mim, virou um hábito. E aí eu tô lá na Novo Tempo, chega a câmera aqui, ó, na minha lata aqui. Tem uns que às vezes até encosta a câmera na guitarra, assim, ó. Daí, enfim. E aí o que acontece? O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Porque eu treinei aquilo ali. E como que eu treinei? De forma correta, focando na precisão. Eu lembro, cara, que a minha decisão em fazer faculdade de música foi pautada de uma forma que poucos pensam assim. Eu tive a oportunidade de estudar 4 anos numa universidade livre de música. Estudei 4 anos de jazz, música brasileira. Fui fazer 1 ano de aula particular. E aí, fui fazer aula junto com o diretor da faculdade. E ele me falou, ó, armar uma bolsa para você lá na faculdade, cara. Faz a prova, tudo. Vai a faculdade, todo ano ela abre bolsas. Faz a prova lá, tal. Só que aí, o músico, ele pensa assim, cara, para que eu vou fazer faculdade de música? Sendo que o lance é tocar. Em partes, faz sentido. Por quê? Dentre uma pessoa que toca e uma pessoa que tem o estudo ali, são áreas diferentes, entendeu? Se eu for entrar num estúdio para eu tocar, o cara não quer saber se eu fiz faculdade ou não. O cara quer que eu resolva a gravação. Se eu for tocar com um cantor ao vivo, a faculdade vai trazer os benefícios ali. Mas ele quer saber se eu toco mesmo de verdade. Então, em âmbitos gerais, isso daí tem esse contexto. Mas eu queria me aperfeiçoar na maneira de ensinar, na forma de comunicar, na forma de transmitir o passo a passo, porque eu sempre fui muito na raça. Isso me trouxe muitos resultados. Mas não é todo aluno que você vai ensinar que ele vai na raça também. Eu não posso obrigar que ele faça assim. Ou seja, eu precisava de uma metodologia primeiro para mim e depois para o aluno. Então eu já entrei na faculdade assim, com o pensamento. Eu vou investir esses 4 anos aqui, só que eu quero entender realmente cada um dos tópicos. Tanto é que a primeira aula eu já tocava, hein? Já gravava CD, tudo. A primeira aula na faculdade foi formação de escala, formação de intervalos, formação de tríades, de tétrades. Teve muitos que desistiram. Mas eu falei, não, cara, deixa eu entender. Como que eles explicam esse assunto? Como que o professor vai abordar isso? Para a glória de Deus, passei por esses 4 anos e hoje eu aplico muita coisa da faculdade. E eu vejo que é o contrário da maioria das pessoas. Parece que a maioria das pessoas investe 4 anos estudando, vai trabalhar numa área que não tem nada a ver e não aplica aquilo que estudou. Ou seja, depende da visão ali. Mas voltando para o assunto aqui que a gente estava falando da repetição correta, eu estou querendo criar hábitos e não criar vícios quando eu estou estudando. Por quê? Aí tem a ver com o assunto que eu falei da faculdade. Eu quero aprender de uma forma que eu nunca mais vou precisar estudar esse assunto. Esse foi o pensamento que eu tive quando eu fui fazer faculdade. Cara, eu quero sentar aqui, eu quero me concentrar, eu quero aprender, porque eu nunca mais quero ouvir sobre esse assunto, pelo menos nesse nível de profundidade. É igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, você não esquece mais. Eu trouxe isso para a música. Imagina você estudando de forma correta. Você iria acelerar no tempo. Acelerar é diferente de você ter pressa. A pessoa que tem pressa, ela pula etapa, ela esquece os negócios. Não. Acelerar é você saber o que você tem que fazer e você deslizar naquilo que você tem que fazer. Isso tem a ver com a repetição correta. Se a gente for lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, o que está dizendo lá? Ó? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E se eu falar para você
que eu já tive a consciência que muitas coisas que eu estou vivendo hoje, de gravações, de tocar com artistas, de aulas, tudo mais, é fruto de coisas que eu plantei lá atrás. O que acontece se eu parar de plantar? Vai chegar um tempo que lá no futuro não vai ter o fruto. Por isso que eu não posso parar de plantar. Ou seja, e o que eu vivo hoje é o resultado daquilo que eu plantei nos estudos. Estudando de forma eficiente. Por isso que eu estou falando sobre isso para vocês. Tá fazendo sentido aí? Você tá fazendo? Clica no coração aí que nós vamos acabar essa live, hein? Falta aqui 2 tópicos. Próximo tópico também. Olha só. 5º tópico agora. Digita aí, ó. Constância e perseverança. Ó, vamos lá. Vamos pensar. Vou dar um exemplo aqui da academia. Adianta a pessoa ir uma vez no mês na academia? Não adianta, cara. Você pode fazer o melhor treino seu naquele dia. Não vai fazer diferença se você for um dia e ficar 29 dias sem você ir. Olha só como que tem algo aí escondido na constância. Eu me lembro de estar fazendo aula, principalmente aula de improvisação, que é um dos tópicos aí que pega pesado, principalmente quem está na fase de romper, a pessoa está saindo do intermediário ali. Nessa fase ele quer começar a improvisar, mas parece que ele vai tocar, só soa a escala. Isso aconteceu comigo. Eu ia tocar, o que acontecia? Eu ouvia meu professor tocando, eu gravava, eu levava um radinho assim, tipo um MP4 assim. Eu gravava ele tocando para eu ficar estudando. Hoje em dia a gente pode gravar no celular, né? Gravava ele tocando, chegava em casa e falava, cara, como que é possível? A gente está usando a mesma escala, só que ele soa musical e eu não, cara. Não é possível, cara. Como? Ou seja, a constância, a perseverança naquilo que você já visualizou que é o certo de fazer, vai trazer o resultado no tempo certo. Se você perguntou para o seu professor, professor, é isso que eu tenho que fazer? É desse jeito? O cara falou, é. Por quê? Eu já fiz e deu certo. Então você vai fazer o quê? Você vai perseverar naquilo. Pode ser que o primeiro improviso que você fez não vai ficar legal. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vamos chutar aqui lá pro 20º que você vai começar a soar bem. Pensou se você tivesse parado no 10º improviso? Ó, já fiz 10 vezes, não deu certo, parei. Pô, mas no 20º que você ia alcançar, cara. Assim você pode trazer para todas as áreas da sua vida. Olha aqui o que vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, olha o texto, ó. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firme e constante, sempre abundante. Firme e constante, sempre abundante. Se você for firme, você for constante no que você está fazendo, você vai alcançar abundância naquela área. Você vai destravar naquela área. Ó, se eu fosse olhar para trás hoje e olhasse lá para o Marcos Pedro, de 10 anos, quando ele começou, cara, eu não imaginaria que ele ia estar fazendo, por exemplo, uma live dessa, falando dessa forma com vocês. O que proporcionou isso? A constância, a perseverança, os testes, sempre testando, sempre fazendo, sempre indo, vai, testa. Olha o que é testar. Aqui, ó, testa, tá testando, ó, quebrando a cabeça, pra você entender, até que destravou. Só que depois que você destrava, você atinge um novo ciclo. Você entra numa nova fase, aonde aquilo que outrora era dificuldade já não é mais dificuldade. Já fica fácil.
Hoje, eu fiz uma gravação de uma música que eu levei 40 minutos para fazer, uma gravação de uma música. Seguido da gravação, fiz um arranjo. Em 45 minutos eu fiz o arranjo. E hoje em dia, para a glória de Deus, a gente diminui o tempo e ganha mais por isso. Por quê? Você adquire habilidade naquilo que você está fazendo. É aquela velha história, né? Do cara que vai consertar um parafuso, sei lá, um prego lá numa casa lá. O cara tá vendo toda a estrutura assim. Tal, e aí é cheio de parafuso. Tô inventando aqui, mas você vai entender o sentido. Cheio de parafuso, cheio de coisa. Aí o cara fala assim, arruma aí pra mim. O cara vai e fala assim, já arrumei, pôs pra funcionar. O cara, porra, você é rápido, hein, cara? Sim. Quanto que ficou? Ficou $100. Aí vai lá, imprime a notinha assim, dá pro cara, né? Tá a notinha aqui. O cara vai ler, cara, mas você arrumou um parafuso, ficou $1, e aí 99 você cobrou o seu serviço? Sabe por quê? 99 é a experiência que eu tenho de saber qual desses parafusos que estava errado. Chega uma hora na sua vida que você vai alcançar esse nível, se você for constante. Aquilo que as pessoas levam 3, 4 horas para fazer, você vai fazer em 10 minutos, em 5 minutos, e ainda ganhar mais do que o outro cobraria. Por quê? Porque você foi constante, porque você entendeu o que você tinha que fazer e trabalhou naquilo, você foi perseverante. A perseverança traz a abundância. Faz você destravar. Olha só então como que seu estudo começa a ficar eficiente quando você estuda desse jeito. Estão pedindo para deixar a live salva aqui, hein? Será que eu deixo? Ó a Juliana aí, Tamo junto, hein, Ju? O último, hein? Para acabar a live. Último. Coloque assim, lembre-se do porquê. Pode digitar assim, propósito. Coloca assim, propósito. Quando você estiver estudando, lembra do porquê que você está estudando. Vamos dizer aqui, digita aí depois para mim um propósito. Por que você faz o que você faz? Por que você estuda música? Por que eu queria estudar música? Eu pensei assim, cara, eu quero trabalhar com música. Na época ali, era uma época de decisão. Meu primeiro trabalho oficial com música, eu tinha 17 anos. Mas eu já dava aula, tudo. Mas sabe quando você dá aula, ninguém é músico na família? Eu falo, isso aí... Daqui a pouco chega a época do Senai, vai ter que fazer, nada contra, mas quando você tem aquela vontade, aquele desejo, você fala, velho, não posso, cara, não dá, não é isso que eu quero, eu tenho que dar um jeito. Qual que é meu propósito, então, no estudo, cara? Preciso ter um foco. Qual que é meu propósito? E aí eu te pergunto, qual que é seu propósito? Sempre você tem que estar revisitando isso, porque é isso que vai fazer no dia de chuva você cumprir aquela meta que você fez. É você sempre relembrar do seu propósito que vai fazer naquele dia de frio você acordar no mesmo horário que você falou que você ia acordar, para você fazer o que tem que ser feito. É você entendendo o seu propósito que vai fazer você continuar quando você vê as pessoas do seu lado desistindo. Quem conclui a faculdade sabe. No começo, cheio de gente na sala, lota. Nos últimos semestres, vou chutar alto aqui para você entender, uns 10 alunos, 9 alunos que estão se formando. Por quê? Muitos pararam lá no meio, no começo do caminho. Relembrar o porquê, o propósito é o que vai fazer você continuar com a chama acesa, com aquele fogo, aquela vontade de querer estudar, de querer desenvolver. Maravilha, então, galera! Tamo juntasso com força total, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Falei, então, de 6 pontos aqui
para você ter um estudo eficiente aí. Vou fazer o seguinte, vou deixar essa live salva. Compartilhe essa live com uma pessoa. E quando você vê a live salva, eu quero saber de você qual dos tópicos ali que fez mais sentido para você. Qual dos tópicos que você acha que, cara, o que você falou ali, eu vou começar a praticar. Senti que era isso que estava faltando. Digita no comentário, então, da live, tá bom? E lembrando que se você quiser descobrir qual que é o seu nível na música, porque isso tem a ver com planejamento de estudo, senão você não vai saber o que você tem que estudar. Se você quiser saber o que você vai fazer, vai na minha biografia. Tem um link lá de um vídeo no YouTube onde eu falo o que quem está no zero vai estudar, o que quem está no básico estuda, no intermediário e no avançado. Renatão chegando na área. Tamo junto. Angelina, o Pedro, o Val. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso, abundância aí na vida de cada um de vocês. Desejo prosperidade, fartura. Desejo que a fronteira de vocês sejam alargadas. Que vocês venham conquistar muito além daquilo que vocês já sonharam. Tudo isso para a glória de Deus. Fiquem com Deus, então. E a gente se vê numa próxima. Mas quando, Marcão? Não sei. Mas a gente se vê aí numa próxima. Sucesso em tudo, então. Fiquem com Deus. Falou!